Bom dia, companheiros e companheiras. Bom dia a todos os nossos telespectadores do programa SINDICEF em Movimento. Nós estamos começando mais um programa hoje, um programa diferente, ao vivo, filmando aqui diretamente da nossa Assembleia, onde nós vamos estar discutindo vários problemas da categoria. Vamos estar discutindo a nossa campanha salarial 2018 e vamos estar aí discutindo várias outras coisas pertinentes aí de interesse tanto da categoria como de interesse geral. Você pode dizer que alguém está votando errado. Ou você pode dizer que alguém está votando certo. É uma opinião sua e tem que ser respeitada. Ou nós não vivemos numa democracia? Na época da ditadura você não podia dizer. Né? Na época da ditadura militar que não podia ter divergência, não podia ter debate, não podia ter opiniões contrárias. Graças a Deus nós temos uma democracia. E que nós a defendemos. E que nós lutamos para viver numa democracia que é muito importante. A democracia em todo o mundo. Você tem direito de dar sua opinião sem medo de ser preso, sem medo de ser punido. A conjuntura política e econômica é fundamental para o bom desenvolvimento da sociedade. A política e a economia elas caminham juntas. Vocês acham que nós teremos uma melhoria no país com o formato que está hoje aí? O Centrão, gente, o Centrão, todo mundo sabe que é o Centrão aqui já, sabe? Nós já debatemos, foi muito sobre a história do Centrão, aquele grupo de parlamentares que quando um presidente é eleito, ele chega junto e diz o seguinte: nós apoiamos você, se você me der ministério tal, secretaria tal, tantos milhões, aí nós apoiamos você. Se você não fizer isso, nós vamos botar você abaixo. Esse é o Centrão que tem no Congresso Nacional. E eles estão lutando para continuar esse mesmo grupo. Em todos os estados, cada um está sendo candidato. A pergunta é: vai mudar alguma coisa com esse formato? Um presidente ou uma presidenta eleita ficar submetido a chantagens de um grupo que domina o parlamento? Isso é política. E a política incide na economia. Se você não tem bons políticos, se você não tem um Congresso que tenha compromisso com o social, se você não tem um Congresso que debata com a sociedade amplamente os seus problemas, você não vai ter uma boa política econômica no país, você não vai ter bons projetos, você vai ter um mar de corrupção. Todos os projetos que serão tocados vai ser em base o quê? A propinas, o toma lá da cá. Quem é que pode mudar isso? Quem é que pode ser o diferencial desse processo? É nós. É a sociedade, gente. Nós temos escutado muitas vezes o seguinte: vamos votar no novo. Não vamos reeleger as oligarquias. Não vamos votar naqueles que estão há 5, 6, 10, 12 mandatos. 12 mandatos, tem parlamentares aí que já está há mais de 40 anos dentro do parlamento, gente, como se fosse um emprego, como se fosse uma profissão. Mas nós podemos mudar isso. Nós podemos fazer diferente se nós votarmos consciente, se nós quisermos romper esse cerco vicioso que vem há mais de 50 anos na história política do Brasil. Vocês estão vendo que tem um vice-candidato a governador, não é? Em uma determinada coligação.
Sabe onde aquele cidadão morava? Na Inglaterra. Morou a vida todinha na Inglaterra. E agora é o candidato a vice. Certo? É o candidato a vice, gente. Sabe por quê? Porque os pais já estão velhos, né? Estão já envelhecidos, estão caminhando para se aposentar, estão desgastados, né? Envelhecidos não, estão desgastados. Aí tem que colocar alguém, tá certo? Para assumir, para pegar a bandeira. Vocês vão permitir que isso aconteça? Vocês vão aceitar que isso aconteça? É preciso entender que para ter bons projetos, para ter uma economia aquecida, que gere emprego para a sociedade brasileira, onde hoje nós temos mais de 15 milhões de desempregados. Nós temos mais de 15 milhões de desempregados nesse país. Para poder reverter essa situação, é preciso um Estado forte. É mentira quando dizem que o Estado tem que ser fraco, que o Estado tem que ser mínimo, que o Estado não pode intervir na economia. É mentira. Eles querem pegar o dinheiro dos nossos impostos e passar para os grandes empresários, para os grandes banqueiros. Isso não funciona. Queria só despertar realmente, e aí eu pego só um pouquinho da fala do Yuri, né? Quando ele coloca que nós precisamos ter essa consciência, né? Do próprio sentido pelo qual estamos aqui. E se hoje por si já é considerado um dia que a gente chama da luta verdadeiramente falado, né? Ou seja, que a gente esteja aqui com este sentido real. Temos que entender que, infelizmente, as coisas na vida, elas são conquistadas através dessas lutas. E nós temos um histórico de, vamos dizer assim, de todas as diretorias que já passaram pelo nosso sindicato e que sempre tivemos essa figura de lutar. E não foi diferente durante todo esse tempo, né? Inclusive, quero até aqui parabenizar a presença da companheira, né, da colega de trabalho, Gorete, né? Uma história bastante antiga à frente dos sindicatos. Fico muito feliz em revê-la. É sinal de que o sindicato por si, ele se renovou, mas que as mentes pensantes ainda continuam presentes no nosso meio. Gorete é de uma época em que a expressão enfrentamento realmente se fez presente nos nossos dias, não era, José? Era um enfrentamento mesmo, frente ao governo, frente às direções. Mas enfim, né, que nós possamos estar hoje aqui com essa consciência, né, daquilo que o Yuri falou. Que entendamos que hoje é um dia histórico e precisa ser marcado. Nós tivemos eleição aqui desse sindicato, né? Há 2 anos. 1 ano e alguma coisa. Vai fazer 2 anos. E um companheiro, servidor como nós, servidor federal, da ex-SUCAM inclusive, estávamos aqui nessa sala de espera aqui conversando sobre corrupção, sobre planos, sobre projetos. E quando a gente levantou dessa sala, que estava aqui neste corredor aqui passando, ele disse: se eu lhe apoiar, eu vou ganhar o quê? E eu olhei assim, só ganhar um sindicato de luta, continuar a direção combativa à frente dele. É esse que é da classe miserável. Não é não. Ele não é miserável por classe, não. Ele não é miserável porque quando a gente fala em classe miserável, são aqueles desprovidos de real, de dinda. Ele não é miserável. Isso é uma questão de concepção. Inclusive ele é evangélico. Eu já passei por muita coisa aqui nesse sindicato. Agora alguém me perguntar o que é que ia ganhar para me apoiar numa eleição, foi a primeira vez e eu espero que seja a última. Eu fiquei estarrecida. Então você não pense que as pessoas só vendem o voto por um tijolo, não. As pessoas não vendem o voto só por uma consulta médica, não. As pessoas vendem o voto delas na hora que elas estão, quando vai
lá na tecla da urna, ela não está pensando no coletivo. Ela está pensando no seu umbigo. Isso é venda de voto. Não pensou no coletivo, está pensando no umbiguinho. Não, porque vai dar um emprego para o meu genro, para minha filha, vai arranjar uma consulta para mim, me ajudou no internamento. Você está vendendo o seu voto. Você está sendo corrupto. Você está sendo corrupta. Certo? É assim que funciona. Então não é só o miserável, não. O miserável desprovido de dinheiro, não. O que não tem oportunidade. Certo? Muita gente esclarecida, inclusive eu diria que o maior corrupto que tem chama-se a burguesia. A grande burguesia, ele só investe numa candidatura para ele ter o dele depois. E quero dizer da satisfação que eu tenho em fazer parte da direção desse sindicato. E dizer da satisfação que eu tenho em ter tomado a decisão de apoiar a chapa de Gisele. Por quê? Exatamente por essa coragem de chegar aqui e dizer, olha, no sindicato aqui, em nenhum momento a gente vai deixar de discutir a política. Do meu ponto de vista é extremamente correto. Gosta de gostar, gosta de não gostar. Quem não gostar deveria passar a gostar. Porque é a política que diz qual é o aumento de salário que você vai ter. Por que é que a gente está organizado hoje aqui na perspectiva de possivelmente no próximo ano nem ter aumento? Por causa da política. Por causa da política. São eles que definem. E no momento que a gente entender que nós somos maioria e que nós podemos colocar lá quem nos defenda, a gente pode mudar esse quadro. Agora, enquanto a gente não entender isso, enquanto a gente votar em empresário achando que nos defende, enquanto a gente votar a partir de propostas feitas no lápis ou em carta-programas, que serve só para ganhar o voto de vocês, vocês vão estar fadados a estar na mesma situação. Mas eu acho assim que tudo é questão de oportunidade. Que mesmo que você tenha nascido numa favela, no meio de pais desequilibrados, drogados, você sim, tendo oportunidade, você consegue. E isso depende da gente. Essa realidade para mudar depende da gente que está aqui. Porque vamos ser decisivos sim nessa mudança de pessoas que estão lá em cima, dos gestores. Então só através do nosso voto consciente realmente. Nós com certeza vamos ter alguma atividade daqui a muito poucos dias para fechar a questão da mobilização em torno de uma possibilidade de aumento. Então nós pedimos a todos e todas que mantenham-se completamente antenados, porque isso deve ser chamado num curto espaço de tempo. Não vai ter tempo para a gente fazer uma grande mobilização. Então ficarem todos antenados. E assim que chamar essa atividade, né, que aí seria realmente ligada diretamente à questão da possibilidade de arrancar um aumento, de arrancar uma contrapartida maior do governo nos planos de saúde, né, nos planos de benefício. Então a gente ficar completamente conectado para ao primeiro chamado, ainda que seja em cima da hora, a gente participar. Podemos contar? Ok, obrigada galera. Agora eu quero chamar aqui o doutor Vinícius Barbalho, que é o nosso assessor político da área trabalhista. Aí veja só pessoal, aquelas velhas recomendações, tá certo? Não pergunte pelo seu processo. Até porque o doutor está aqui sem notebook, sem internet, sem nada. Então ele não vai responder como é que está o processo de Cristiano, tá certo? Isso você vê ali com Beatriz ou vê lá no escritório. Doutor Vinícius vai passar informes gerais de ações que estão em andamento, ou para dar entrada, ou fechando o cerco. Me lembrei de uma coisa muitíssimo importante, quero pedir a sua... um minutinho antes da sua fala, para falar de um problema seu. Olha, gente, nós passamos ontem em muitos grupos uma lista de companheiros e companheiras
Aí tem tudo escritozinho no bannerzinho. Mas mesmo assim, na mesma hora que a gente acaba de passar o banner, aí alguém diz assim: minha mãe tem direito, eu tenho direito, eu vou receber também. No banner está escrito assim: atenção, ativos, aposentados e pensionistas que receberam GACEM entre 2013 e 2014. Está escrito. 2012, está escrito 13. 2013 e 2014. Então está escrito, olha, para todos os estados, ativo, aposentado, pensionista, está escrito que recebeu GACEM. Não, eu recebi PSS. Para quem recebeu GACEM, criatura? Aí eu recebi em 2015. Aí quem recebeu em 2013 e 2014 ficou uma pendência financeira, um remanescente de quem recebeu nesse período. Quem recebeu antes não tem. Quem recebeu depois também não tem. Quem recebeu PSS não tem. Quem recebeu não tem. É GACEM em 2013, 2014. Bom, uma outra coisa, gente, que é gravíssima, e a gente vai estar divulgando de hoje não, acredito que só segunda-feira, que são para os nossos amigos aposentados que não assinaram o termo de opção. Então, lembrando, 2015 conseguimos da greve reincorporar aqueles 50 pontos que perdeu quando aposentou, ou quem aposentar ainda. E nós conseguimos a recuperação dele, 30% em 2017, 30% em 2018, 30% em 2019. Janeiro. Praça da Então o que é que acontece? Isso aí não é administrativo. Só recebe quem for lá no Ministério ou no seu órgão, que isso é para todos os órgãos, e assinar o termo de opção. Aqui entre nós, não sei se ainda está, mas estava a nossa amiga Lilia, que não tinha assinado ainda. Eu liguei para ela ontem com o ódio dela. Lilia, por caridade, minha filha, vá no Ministério assinar o seu termo de opção. Nós temos várias, Sueli Floquei, irmã de Dantas. Liguei para ela ontem também nas carreiras. Então eu não sei gravar o nome de todo mundo. Liguei imediatamente para as pessoas que eu conheço. Aldo Vendola também. Aldo Vendola. Não, Aldo Vendola. Aldo Cano. Aldo Jerônimo. Morreu no senhor, está vivo ali. Aldo também não tinha assinado. Então assim, são pessoas de perto e de longe. Qual vai ser a nossa grande dificuldade? A grande maioria são médicos e médicas que tem poucos filiados aqui ao sindicato. Então, quando a gente divulgar, é uma relação imensa de nomes, certo? Eu peço só que vocês tenham um pouquinho de paciência e dá uma olhada e vê se tem alguém que você conhece, vê se tem alguém, porque senão vai perder, gente. Ele tem até agora, agosto, setembro, no máximo outubro, para assinar. Quem não assinar, vai perder. Isso é para a DPRF, isso é para a SUCAM, isso é para o Ministério da Saúde, isso é para os órgãos militares, isso é para a Receita, isso é para o TENOX, isso é para o INCRA, para o IBAMA. Mentira, IBAMA e INCRA não, eles têm plano de carreira. Mas para os outros todos. Todos os primos pobres que se aposentarem ou se aposentarem e não assinarem o termo vão perder. Agora eu não estou vendo isso. Que tem uma associação de aposentados, acho que recém-constituída, que fica próxima aqui ao sindicato. Essa associação tem partido agressivamente no sentido de ligar, de mandar carta. Essa associação tem feito a cooptação dos servidores para ajuizamento de ações. E não sabem vocês que uma das ações que essa associação divulgava nos documentos que enviava para os aposentados era uma ação movida por esse sindicato, por nós. Então eles divulgavam uma ação ganha. Quando a gente foi puxar lá a informação, a
ação que estava sendo divulgada era uma ação desse sindicato, era uma ação nossa. Mas o que eu quero dizer com isso é que essa assessoria, representada por esse advogado aqui, tem compromisso com vocês. A gente sabe onde é que as ações vão terminar. Quando a gente ajuiza e propõe a vocês ajuizar alguma ação, é porque a gente já avaliou, estudou a possibilidade, viu todas as consequências positivas ou negativas. Quer dizer, já fez todo o estudo de viabilidade de uma ação para passar para vocês. Nós não somos aventureiros. A gente tem compromisso. E é isso que eu quero dizer a vocês. Não caiam em qualquer informação de qualquer pessoa. Eu fico imaginando, você vai ao médico. Você vai a qualquer médico? Vocês estão vendo a situação dessas pessoas aí que procuraram médicos, estética, né? Cirurgia plástica, o doutor Bumbum e por aí vai. Vocês estão vendo o que é uma situação de uma pessoa que procura um profissional sem conhecer o sujeito, sem saber se o sujeito tem aquela especialização, sem saber se o sujeito tem um preparo, tem um compromisso ético e tudo mais. Porque uma profissão não envolve só conhecimento técnico, não. Uma profissão exige também a prática da ética. E é isso que a gente defende como bandeira lá no escritório. Nós temos ética. E nós já falamos aqui, nós já falamos no interior do estado, eu já falei em programa aqui do sindicato. Tem muita gente divulgando uma tal de uma ação de FGTS para servidor estatutário. Nós já dissemos, advertimos aqui sobre o risco enorme de uma ação como essa. Agora quem está dizendo não sou eu, Vinícius, a assessoria do sindicato aqui. Quem está dizendo isso é a assessoria jurídica nacional da Condicef, que lançou uma nota sobre isso. Quem está dizendo isso é o sindicato da Bahia, onde essas ações começaram a pipocar. Quem está dizendo isso é o sindicato dos servidores do Pará. Então quem está dizendo isso não é só Vinícius não, mas a grande representatividade dos servidores. Então nós estamos mais uma vez advertindo vocês com relação a essa ação de FGTS. Uma coisa básica, servidor estatutário tem direito à estabilidade. Se não tirarem do servidor, ele tem direito à estabilidade. Então, enquanto você permanecer no serviço ativo, você é considerado estável depois que passa por aquele estágio probatório. Então, você é estável enquanto servidor estatutário. Como empregado perdeu aquela estabilidade decenal que tinha na antiga CLT, ele passou a ter direito a um FGTS. A ideia do FGTS foi substituir a estabilidade decenal que o servidor tinha depois de 10 anos de empresa. Ele ganhava uma estabilidade como hoje o servidor tem, embora exista projeto querendo tirar isso do servidor público. Esse governo de Temer aí, querendo, esse propósito de ajeitar as finanças, ajeitar as contas, está querendo retirar a estabilidade. Um escritório da Bahia ajuizou uma ação, quer dizer, começou a ajuizar ações para servidores públicos dizendo o seguinte: seu contrato o seu regime estatutário, ele é ilegal porque você foi transformado em estatutário por lei e não poderia. Então você toda a vida foi seletista. Se você toda a vida foi seletista, você tem direito ao FGTS. Porque a prescrição, quer dizer, o prazo para você requerer uma ação de FGTS na justiça, para esse pessoal mais antigo, hoje é de 5 anos, mas para esse pessoal mais antigo é de 30 anos. Então você poderia pegar todo o liame trabalhista, todinho, e reclamar o FGTS. Então, num processo específico que foi divulgado, uma causa maravilhosa de mais de 200 mil reais, placada assim como se fosse uma coisa tabelada, 250 mil, coisas do tipo, a União não recorreu, a AGU não recorreu. Então o processo transitou, provavelmente as pessoas vão receber. Mas qual é o grande risco dessa ação? Aí a Justiça do Trabalho reconhece a você o FGTS, certo?
Só que você vai ter que desfazer o vínculo estatutário. Vai ser uma consequência natural. Então o procurador lá que pegar, disse, não, Arnaldo entrou com a ação da FGTS. Se entrou com a ação da FGTS e recebeu e ganhou o FGTS, vai ter que desconstituir o vínculo estatutário todinho. E o que eles pregam é que tem o melhor dos mundos. Quer dizer, você pode agregar direitos do regime seletista, direitos do regime estatutário. Isto não existe. É matéria, inclusive, simulada pelo TST. Porque quando se fala em aposentadoria, é uma decisão muito importante para o servidor. O servidor não pode analisar somente do ponto de vista financeiro. Aí, lembrem da minha avó, cuidado. Por que eu estou dizendo isso? Porque o servidor que se submete à aposentadoria pelo regime, pelas regras do regime geral, ele cai, ele deixa de ter o regime aquele reajuste linear. Eu sei que há muito tempo a gente não tem reajuste linear. Os benefícios baseados nos cálculos do regime geral da Previdência, eles sofrem aqueles reajustes que são aplicados aos benefícios da Previdência Social Geral, do INSS. Então lá, todo ano eles dão um reajuste com base no salário mínimo. Esse reajuste, para quem está nesse sistema de aposentadoria, ele é ou deveria ser automaticamente aplicado. O fato é que se uma ação dessa for ganha no Supremo, essa gama de servidores não vai ter direito. Vocês estão entendendo o que eu acabei de dizer? Então, quando decidirem sobre a aposentadoria, o regime de cálculo da aposentadoria, porque essas confusões legislativas permitiram que a gente tivesse até 4 regimes de previdência, de 98 para cá. Você tem recentemente o prédio, aí tem o regime que já vinha vigorando antes, aí pegou a transição da 98.3, aí tem o da 41, aí já pegou a transição, ainda tem aquele da emenda 47, né, que deu aquela opção para os servidores. Então, eu gostaria que vocês avaliassem com muito carinho, com muita prudência, com muita calma, a questão da composição do salário, do regime que vai vigorar no pagamento do benefício. Porque você tem que avaliar o conjunto, não pode avaliar só uma gratificaçãozinha lá, não pode avaliar só um item, não. Vocês têm que avaliar, mas é fazer uma avaliação séria, porque aquilo ali vai repercutir para o resto da sua vida. Eu acho que basicamente era isso. Tô vendo tudo, mas bico calado faz de conta que sou mudo. Tô vendo tudo, mas bico calado faz de conta que sou mudo. Um país onde as leis são descartáveis pela ausência de códigos corretos, com 40 milhões de analfabetos e maior multidão de miseráveis. Um país onde os homens confiáveis não tem voz, não tem vez nem diretriz, mas corruptos têm voz e vez e bis, e o respaldo de estímulo incomum. Pode ser o país de qualquer um, mas não é com certeza o meu país. A BNCC, ela quer acabar com as oportunidades do filho do trabalhador. Tô vendo tudo, mas bico calado faz de conta que sou mudo. E chegamos ao fim de mais um programa Sintcef em Movimento. Esperamos você no próximo sábado.